Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Salmo 5. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje está ligado ao pedido de direção divina, onde o salmista clama por orientação reta e justa. E essa frase reflete uma atitude de dependência total de Deus, buscando não apenas proteção, mas também sabedoria para viver de acordo com a justiça divina. E vejamos, não é viver segundo o nosso conceito de justiça ou uma interpretação deturpada ou que seja da justiça de Deus, mas buscando verdadeiramente uma orientação e fidelidade a Deus para agir de forma justa. E a justiça é uma característica essencial de Deus, que protege os oprimidos, os pobres e os vulneráveis. E ao pedir que o Senhor guie-o na justiça, o salmista reconhece que o próprio Deus é o padrão de justiça e verdade. E somente seguindo esse caminho é possível viver de forma correta. E vejamos, a justiça e a busca pela verdade deve nos afastar da influência de falsos ideais de justiça e verdade e da corrupção moral. A palavra guiai-me remete à ideia de uma condução contínua e cuidadosa. Por mais que nós somos limitados e frágeis, nós precisamos constantemente confiar que Deus pode sim nos moldar e nos sustentar nas decisões corretas. E naquilo que diz respeito à justiça e na fuga de uma corrupção moral, ou seja, um distanciamento de uma prática indevida. Na primeira leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, dos versículos 1 ao 8, Paulo aborda um caso de grave imoralidade sexual dentro da comunidade cristã de Corinto. Ele descreve a situação de um homem que estava convivendo com a esposa de seu pai, provavelmente sua madrasta, algo considerado chocante tanto para os padrões cristãos quanto para os pagãos da época. E Paulo censura a comunidade por seu orgulho e tolerância ao pecado, em vez de lamentar e corrigir essa falha grave. E vejamos, estar em comunidade não trata de ficar julgando as pessoas e nem fofocando sobre a vida das pessoas. Mas no estado de comunidade, cabe o acompanhamento, a correção fraterna. E isso sim é o que traz uma dimensão de comunhão. E Paulo usa a metáfora do fermento para falar sobre a influência do pecado dentro da comunidade. Assim como o fermento afeta toda a massa do pão, um pecado tolerado pode corromper toda a igreja. Então ele convida os coríntios a celebrar a festa com pães ázimos, referindo-se à sinceridade e à verdade, comparando a purificação da comunidade com a preparação para a Páscoa. Devemos também entender que o contexto da cidade de Corinto tinha uma diversidade cultural e, de certo modo, uma moralidade flexível. Muitas vezes, o que acaba acontecendo nos dias de hoje é uma relativização daquilo que é certo. O que é relativizar? As pessoas vão considerando que aquilo já não tem mais uma importância, ou tanto faz e tanto fez. A tolerância ao pecado não deve ser uma prática de vida. Devemos saber que, em termos espirituais, somos sim pecadores, suscetíveis a falhas, mas devemos constantemente buscar a graça de Deus para que não caiamos nas armadilhas do pecado. E a igreja, segundo Paulo, tem a responsabilidade de manter a integridade espiritual de seus membros e corrigir aqueles que persistem no pecado. Como eu já disse, não por julgamento, mas para trazer restauração e arrependimento. A dimensão da justiça e a misericórdia de Deus é para a restauração antes
de qualquer aspecto de condenação. Muitas vezes as pessoas ficam com uma ideia fixa de condenação e destruição do ser humano. Não. A justiça e a misericórdia de Deus é, antes de tudo, um convite à restauração e conversão. E no Evangelho de hoje, em Lucas 6, dos versículos 6 ao 11, neste episódio, Jesus entra na sinagoga no sábado, um dia sagrado para os judeus, reservado para o descanso e adoração a Deus. E lá encontra-se um homem com a mão direita paralisada. Os fariseus e doutores da lei, conhecidos por seu rigor na observância da lei mosaica, observam Jesus atentamente, esperando que ele cometa uma violação ao curar no sábado, o que em sua interpretação seria considerado trabalho. Mas vejamos a insanidade de tal pensamento. Jesus está fazendo bem, ele está praticando a justiça e a misericórdia. No entanto, eles querem simplesmente enxergar da forma deles, deturpando o que seria uma observância da lei. Jesus faz uma pergunta: o que é mais importante no sábado, fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la em sofrimento? Ele então cura um homem diante de todos, demonstrando que o verdadeiro significado da lei é o amor, a compaixão e a restauração da dignidade humana, ao invés de uma obediência cega às regras. Jesus aqui não está diminuindo a lei mosaica e muito menos desrespeitando os fariseus. Simplesmente ele está agindo daquilo que pede a própria lei de Deus, pois ele é o próprio Deus. Então, curar no sábado não é um trabalho. Curar no sábado é exatamente para que serve a lei e para que serve a presença de Deus na vida do ser humano. E a pergunta retórica de Jesus coloca em contraste duas opções claras: fazer o bem ou o mal. É isso que importa, fazer o bem e verdadeiramente tirar a pessoa de um estado que ela não está feliz, que ela não está realizada. E aqui no texto a menção da mão direita pode ser simbólica, já que na cultura judaica a mão direita era associada à força, ao poder e à capacidade de trabalho. Ao curar a mão direita do homem, Jesus restaura sua dignidade e habilidade para se sustentar. E esse episódio nos desafia a refletir sobre como vivemos a nossa fé. A lei divina, incluindo os mandamentos, não deve ser entendido como conjunto de regras rígidas para manter uma imagem exterior de piedade, mas como um caminho para amar a Deus e ao próximo. É um caminho de restauração, de conversão. Não simplesmente um código fechado ao qual nós achamos que simplesmente a lei pela lei, ela vai nos garantir algum tipo de mudança. A verdadeira experiência de mudança se dá na graça de Deus, no poder salvífico de Cristo, que pelo Espírito Santo nos converte dia após dia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.